Conexão CNN. Conexão CNN para a gente conversar com o Yuri Pita e também Leandro Rezende. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nonato, Leandro, Larissa, bom dia a todos os ouvintes. Fala, Leandro, bom dia para você. Fala, Nonato, bom dia para você, para o Yuri, Larissa, todo mundo com a gente aqui. Hoje é dia de eleição. Há pouco eu e Larissa Calderari conversávamos com o professor Carlos Pódio, a respeito da eleição americana, as expectativas dele em torno do tema. O professor Pódio chamava atenção para a possibilidade de vitória do Biden, e na avaliação dele não deve mudar tanto assim a relação do Brasil com os Estados Unidos, mas ele entende que, ideologicamente, aí sim pode ser que a gente tenha um afastamento e o Brasil ficando longe de alguns players importantes. A gente até citou China e Estados Unidos, que seriam os dois principais do mundo nesse momento, em caso, obviamente, de vitória do Joe Biden. Mas ele entende que isso, ideologicamente, que num primeiro momento, comercialmente falando, a gente não deixaria de fazer negócios com os Estados Unidos, por exemplo. Como é que vocês estão vendo essa eleição norte-americana e que impactos isso pode ter para o Brasil? Quer começar, Yuri? Vamos lá, Nonato. Eu acho que a questão vale um pouquinho aquela lição de economia, de investimento, que você não bota todos os ovos na mesma cesta. Uhum. E o que o governo brasileiro acabou fazendo foi botar todos os ovos na reeleição do Donald Trump, nesse alinhamento geopolítico com as ideias do atual presidente norte-americano, e comprou brigas com outros players importantes do tabuleiro mundial, com a Alemanha, com a França, com a Noruega, com a China, entre outros. E uma eventual perda da reeleição de Donald Trump e vitória de Joe Biden, uma alternância de poder nos Estados Unidos, coloca o governo brasileiro na necessidade de reconstruir essa relação com o novo mandatário americano se Joe Biden for eleito a partir dessa semana. Essa que é a grande questão estratégica que fica para o governo brasileiro, para o atual governo, mas é claro que a relação Brasil e Estados Unidos, ela transcende governos de momento. Fica melhor ou pior a depender do momento, da condição política de cada país e do contexto internacional, mas sem dúvida alguma vai exigir do atual governo brasileiro uma reconstrução de relação e que pode causar algumas dificuldades num primeiro momento, como principalmente a questão ambiental e mesmo algumas questões relacionadas a direitos humanos, que é o que muitos analistas têm apontado, Nonato. Pois é, Leandro, acho que esse é o ponto importante, Se o Trump consegue a reeleição, não muda absolutamente nada, mas uma vitória do Biden vai obrigar essa reconstrução de relação que o Yuri está apontando, não? E tem uma interferência, Nonato, que eu vejo que é no próprio caldo ideológico aqui do Brasil, do presidente Bolsonaro, pensando até nas eleições, na reeleição dele em 2022, porque o Bolsonaro é eleito aqui no Brasil já falando desde o começo que faria ali uma gestão alinhada, totalmente alinhada com os Estados Unidos, fez a primeira viagem dele, foi para os Estados Unidos, quebrando aí uma tradição diplomática de irmos primeiro na Argentina, o presidente ir primeiro na Argentina, o presidente Bolsonaro foi primeiro aos Estados Unidos, esteve lá mais algumas vezes, enfim, diversas fotos amistosas ali com o Donald Trump. Então, tem uma importância ideológica, mais do que a relação comercial, que é apontada ali, uma agenda bilateral forte entre Brasil e Estados Unidos, que os apoiadores do presidente sempre enfatizam da importância da reeleição de Donald Trump por essa razão, pela permanência dessa agenda bilateral. Na verdade, são dois países continentais, Os Estados Unidos, seja com Joe Biden ou com Donald Trump, não vai querer perder o Brasil como um parceiro estratégico, Então, isso não deve mudar, mas ideologicamente é muito importante para Bolsonaro, para a ideia de um suposto bolsonarismo, que esse caldo ideológico de direita, conservador, se mantenha lá nos Estados Unidos. Uma vez que, como o Yuri apontou, por exemplo, na questão ambiental, no primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, no dia 30 de setembro, aquele debate, enfim, de tantas interrupções de parte a parte, na hora que a gente conseguiu ouvir um dos dois, Joe Biden falou justamente sobre a Amazônia, o que gerou reações muito fortes de Bolsonaro nas redes sociais. O Joe Biden, naquele debate, falou que ia dar 20 bilhões de dólares para o Brasil parar de destruir a Amazônia. E aí o Bolsonaro foi lá no Twitter
Twitter no dia 30 de setembro, dizendo que aquilo era um ataque à soberania nacional. Enfim, a relação ali, Kamala Harris, por exemplo, vice de Joe Biden, já postou imagens da Amazônia pegando fogo. Então, certamente, ideologicamente, a perda para Bolsonaro vai ser muito grande se Joe Biden acabar se tornando o próximo presidente dos Estados Unidos. Aliás, né, Yuri, o presidente Bolsonaro publicou numa rede social hoje pela manhã e um dos tópicos que ele disse foi o seguinte: nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar, para alguns países, torna-se tão importante, e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. E aí o Leandro chama atenção para essa fala do Biden lá no primeiro debate, preocupado com a questão do meio ambiente aqui no Brasil. Não está direto, mas talvez a gente possa fazer uma associação, né? Sem dúvida, Nonato. A grande questão é essa, foi até surpreendente como veio à tona tão rapidamente essa menção à questão da Amazônia e à preservação ambiental, né, nesse primeiro debate, ou mais, como bem colocou o Leandro, foi muito mais um embate do que um debate. Verdade. Nos poucos momentos que foi possível. Pode prosseguir, Yuri. Opa, desculpa, né? Eu ouvi um toque aqui. Mas, enfim, a gente foi até surpreendente como veio rapidamente à tona essa questão ambiental no discurso do Joe Biden. Agora, o que a gente ouve também de muitos analistas, ex-diplomatas ou ex-embaixadores e até ex-ministros de Relações Exteriores, Nonato, é de que o Brasil ele foi perdendo protagonismo, foi perdendo importância nas questões internacionais do ponto de vista dos Estados Unidos, embora para nós aqui, os Estados Unidos sempre vão ser um parceiro importante, seja em aspectos comerciais, seja em aspectos de geopolíticos em relação à América do Sul, América Latina e o continente americano como um todo. Agora, o ponto que eu acho que vale a pena chamar atenção dentro do que o Leandro estava falando de discurso ideológico, é claro que mantém uma reeleição de Donald Trump, independente de como ela ocorra, se por meios contestação judicial, etc., isso certamente reforça o discurso ideológico do governo Bolsonaro para manter aqui com essa força. E uma eventual derrota desse discurso nos Estados Unidos, que foi o principal expoente desse discurso nos últimos anos, né, desse discurso conservador que se viu também em outros países, alguns da Europa Central, como Hungria e Polônia e por aí vai, é claro que isso significaria uma perda de força e uma necessidade de refortalecimento desse discurso por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e o que me causa mais susto, ou pelo menos preocupação, Leandro, é exatamente em relação a essa possibilidade de uma vitória do Biden e o Brasil ficar do lado de países como Hungria, Polônia, isso no sentido ideológico da coisa, não? Pois é, porque a gente vive, né, está vivendo, o mundo está vivendo essa ascensão de líderes de direita, extrema-direita, a partir ali, sobretudo da eleição de Donald Trump, né, e o Brasil se inseriu nesse movimento global. Então, assim, eu li algumas análises hoje de outros países sobre como que eles estão vendo também essas eleições e tem uma expectativa mundial, óbvio, é o país mais importante do mundo, mas não é só a questão econômica, né, as questões comerciais que os Estados Unidos ditam, aspectos militares, enfim, não é só isso. É também pode ser um ponto de inflexão ou de consolidação dessa onda de direita, de extrema-direita no mundo, ou um retrocesso aí. Então, a gente vai ter que ver até como vai ser, Nonato e Yuri, a questão da apuração dos votos, né? Nessa postagem que o presidente fez hoje pela manhã, ele já dá ali uma sinalização de possível forte suspeita de ingerência de outras potências no resultado das urnas. O presidente Jair Bolsonaro escreveu sobre isso. Donald Trump já disse que assim que terminar a votação, os advogados do Partido Republicano vão entrar aí com ações questionando a contagem dos votos, enfim, a gente pode ter uma judicialização dessa apuração dos votos, o que para a democracia americana vai ser muito ruim e também para o mundo, que vai ficar em compasso de espera por pelo menos alguns dias até poder efetivamente
dizer quem é o novo presidente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente acompanhar bastante de perto, e o presidente Bolsonaro já sinalizou aí um alinhamento com o que vem dizendo Donald Trump nas últimas semanas, de que o resultado das urnas não vai ser aceitado de cara, né? O Bolsonaro já levantou a suspeita de forte ingerência de outras potências no resultado, e o Donald Trump já também falou no mesmo sentido. Então, aguardar aí para desenrolar esse dia que promete, né? É isso, o Leandro chama atenção aí para esse compasso de espera, numa possibilidade de judicialização. A gente já conversou com o Fernando Nakagawa o quanto isso também prejudica os mercados e a economia como um todo. Leandro, obrigado, até amanhã, hein? Até amanhã, Nonato. Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Valeu, Yuri, até amanhã. Obrigado, Nonato. Amanhã, com certeza, a gente vai acabar repercutindo, né, o pouco do que já vai apurar hoje à noite, ao longo da madrugada. E só para complementar, Nonato, uma questão que acho que o Leandro colocou bem, mas o mais danoso ainda é só o fato do temor de risco de violência, de episódios aí de lojas se protegendo, ali já é bastante crítico para essa eleição. A gente espera que tudo corra bem. Até amanhã, Nonato. Até amanhã. Obrigado, Yuri Pita, e também Leandro Rezende conosco no Conexão CNN Azul.